Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior sobre os marcos legais da educação ambiental no Brasil e na Bahia. Então, nós já vimos toda essa legislação que dá esse amparo para as leis ambientais, as políticas educacionais de educação ambiental. Hoje nós vamos voltar a atenção para o contexto baiano. O que é que o nosso estado tem de documentacional? Bom, apesar de conceber, né, o grande avanço da educação ambiental em inúmeros documentos governamentais, legislações da educação, o fato que a gente deve pensar e refletir é que a política nacional da educação ambiental, ela não perpassa todos os níveis de ensino, né? Nós já vimos na aula anterior que essa política, a cada dia que passa, ela tem estreitado os objetivos e as especificidades em relação a aspectos ambientais, principalmente no que se tange dentro do contexto educacional, né? Então, a educação infantil, de acordo com a BNCC, pouco se aborda, pouco se discute sobre aspectos ambientais dentro da sala de aula. E os estudos, né, recentes, realizados principalmente por Loureiro, que é um grande pesquisador da área da educação ambiental, retrata que na prática escolar a realidade tem indicado que, apesar da expansão das iniciativas escolares, a educação ambiental ela ainda tem se apresentado como algo distante do cotidiano escolar. Ou seja, esse fato evidencia ainda mais o distanciamento que existe entre a política e o mundo da educação, né? Entre a política e a sala de aula. Existe ainda uma lacuna muito grande entre esses dois campos. Nós, enquanto educadores, futuros professores, vocês devem pensar em formas e meios para superar essa dicotomia e pensar na praxis educativa ambiental dentro desse contexto educacional de uma forma mais ampla, pensando metodologias, estratégias que possam ser utilizadas dentro da sala de aula de forma a contemplar esses objetivos educacionais que visem princípios de sustentabilidade, que visem princípios de desenvolvimento sustentável, de práticas ambientais sustentáveis e que esses cidadãos cresçam tendo noção dos impactos da ação do homem no habitat em que ele vive, né? Naquele espaço em que ele é responsável também. No cenário baiano, nós seguimos as legislações ambientais nacionais e temos outras que complementam e contextualizam essas orientações nacionais. Dentre elas, eu vou citar para vocês apenas duas que acabam resumindo e englobando todas as outras. A primeira é a Política Estadual de Educação Ambiental, é uma resolução de 2011, e o Programa de Educação Ambiental no Sistema Educacional da Bahia. Esse programa ele foi criado no ano de 2010, passou por uma reformulação no ano de 2015 e encontra-se em vigor. Tem um documento no site da Secretaria do Estado. Eu tenho esse documento também, eu tentei postar no SIGA, mas não consegui, vou enviar para o e-mail de cada um. É um documento bem extenso, mas que traz detalhadamente vários aspectos que são de suma importância em relação às práticas ambientais no contexto educacional. Então, Loureiro, 2008, ele diz que é um marco, esse programa ele é um marco importante para a definição das políticas públicas e para estratégias de atuação na Secretaria do Estado. Especificamente, esse documento é do Estado da Bahia. Ele foi organizado por uma equipe técnica de gestores, educadores e contou com a participação de pesquisadores ambientais de grande renome e reconhecimento nacional. Dentre eles, o professor Miguel Arroio, o professor Carlos Loureiro e o professor Avelar Mutim. Bom, e qual é o objetivo desse programa, né? Ele tem como objetivo, o nome é Programa de Educação Ambiental no Sistema Educacional da Bahia. A sigla é PROEASE. Então, qual é o objetivo desse PROEASE? Né? É implementar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e modalidades educacionais,
contemplando desde a formação inicial, continuada e a formação permanente dos profissionais de educação, bem como todos os educandos que estão envolvidos nesse processo. A gestão democrática e participativa da escola, o projeto político-pedagógico e a inserção curricular e a articulação com outras políticas públicas, em especial de educação, ambiental e saúde. Esse documento, ele apresenta, na verdade, ele faz um apanhado geral de todas as legislações nacionais, as legislações em vigor no nosso estado, né, da Bahia, e ele aponta e indica vários princípios e diretrizes que devem ser utilizadas tanto pelo professor como por profissionais da área de saúde também, fazendo uma articulação entre a saúde e a preocupação ambiental e sustentável. E dentre esses princípios e diretrizes, eles indicam especificamente aqueles que são direcionados para a educação. Eu vou citar alguns a nível de conhecimento. Dentre eles, o primeiro que eu cito é a garantia da inserção da educação ambiental como eixo estruturante no projeto político-pedagógico de cada escola, curricularizando-o de forma permanente e continuada. Ou seja, então, um dos objetivos desse programa é fazer com que essa educação ambiental esteja inserida no contexto educacional, né? De acordo com a realidade de cada escola, que perpasse o currículo de cada escola e que seja uma ação permanente e continuada, né? Não só projetos isolados, mas algo que esteja dentro do projeto político-pedagógico e que se desenvolva ao longo do tempo. A segunda diretriz é estimular a compreensão complexa do ambiente por meio do conhecimento e investigação das interações entre ecossistemas, trabalho humano, modo de produção e cultura e seus efeitos na constituição do ambiente e na saúde. Então, esse programa ele visa fazer uma articulação, né, envolvendo aspectos ambientais e os impactos do ambiente na saúde humana. É uma articulação bem interessante. Outra diretriz é utilizar estratégias pedagógicas que sejam contextualizadas, que favoreçam multi- e transdisciplinaridades e transversais no conhecimento das interrelações ambientais. Então, o objetivo, né, que vale ressaltar como de grande importância, é o uso dessas estratégias pedagógicas, né, sendo contextualizadas, é aquilo que a gente já discutiu em sala. O objetivo de projetos ambientais, para que eles sejam de fato significativos para os educandos, eles precisam ser contextualizados. Não adianta fazer um projeto, uma ação isolada e aquilo não ter significado nenhum para o educando. Então, ele não vai carregar para posteriormente, né, para algo significativo na vida dele, se aquilo não tem um valor, não tem uma significância importante. Outra diretriz que merece destaque é a realização de práticas curriculares e extracurriculares que favoreçam a adoção dos valores éticos contidos nos princípios da educação ambiental. Então, esses são alguns, e tem diversos outros. Esse documento ele é bem extenso e vale a leitura, né? É um documento para ser consultado mesmo. E outro detalhe importante, interessante desse programa é que nas diretrizes, né, dentre essas diretrizes específicas, ele indica que essas ações elas devem perpassar todo o sistema educacional, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional, a educação indígena, a educação de jovens e adultos, a educação inclusiva, a educação do campo, a educação quilombola, ensino superior. Então, em cada uma dessas modalidades de ensino, ele traz objetivos específicos que devem ser alcançados. Outro marco interessante abordado nesse documento, né, da Bahia, eu vou apresentar essa imagem para vocês.
ele indica o sistema de educação do estado da Bahia como uma mandala, em forma de uma mandala. E aí ele aponta a educação ambiental como eixo estruturante, localizada no centro. Em seguida, ele aponta as diretrizes específicas da educação ambiental, e aí ele traz todas essas diretrizes, as modalidades que devem abordar essas diretrizes específicas e, por fim, abraçando todos esses eixos centrais, o sistema de educação do estado da Bahia. Um questionamento que eu levanto para vocês, para que a gente possa pensar e refletir, é se de fato o sistema de educação do estado da Bahia trabalha com essas diretrizes e esses princípios na prática, né? Se os professores eles conhecem, se a gestão escolar tem o conhecimento desse programa. Então, às vezes nós temos vários documentos, várias legislações contemplando o que deveria ser feito na prática, mas a nível de conhecimento, os profissionais que estão envolvidos na educação não têm noção da existência desse programa, né? É muito bonito, é lindo no papel, mas e na prática, como vem acontecendo, como está acontecendo? Outra indicação que eu tenho para vocês é dos programas e projetos que estão sendo desenvolvidos na Bahia. Então, eu fiz uma pesquisa, uma busca no site da Secretaria de Educação do Estado, e lá tem inúmeros projetos e programas que vêm sendo desenvolvidos. Então, cerca de 10 a 12 projetos, e aí eles vão desde recursos hídricos a políticas voltadas para a sustentabilidade, educação ambiental na diversidade, na regulação, projetos que envolvem a gestão das unidades de conservação, políticas de educação ambiental, oficinas temáticas. Dentre essas, eu vou citar a experiência de apenas uma que eu achei válido que vocês tivessem o conhecimento. É o mapeamento de experiências socioambientais no estado da Bahia. Então, aqui na Bahia, existe, como todos sabemos, existe uma riqueza de conhecimentos, bem como de projetos e ações que estão sendo desenvolvidos, voltados para as questões socioambientais, né? Desenvolvido por diversos sujeitos, parcerias, entidades, sociedade civil e grupos sociais também, e que não são conhecidos. O mais interessante é esse, né? É isso. Eles não são conhecidos. Então, esse mapeamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente visa localizar e identificar, reunir, divulgar e integrar todas essas informações e ações que vêm sendo desenvolvidas, né? Às vezes de formas isoladas, e fazer uma divulgação, né? É uma forma de empoderar essas ações que já estão sendo desenvolvidas e o Estado ter uma noção do que vem sendo feito em todo o seu território. Então, os objetivos são dar visibilidade às diversas experiências socioambientais que vêm sendo desenvolvidas na Bahia, possibilitar o conhecimento, o intercâmbio e a troca de experiências, né? É um objetivo interessante. Subsidiar a formulação de políticas e programas socioambientais e disseminar informações socioambientais de experiências que possam ser replicadas em diversos contextos. Então, às vezes, uma ação está sendo desenvolvida lá no sul da Bahia, no município de Uruçuca, e é algo interessante que poderia ser replicado no norte do estado, na região de Senhor do Bonfim, de Barreiras. Então, é algo que, às vezes, quando essas informações elas são disseminadas, fica mais fácil de ter uma organização maior e possíveis práticas de replicação. Então, atualmente, a atividade do mapeamento é realizada através do convênio entre a Universidade Estadual de Feira de Santana, com abrangência em 14 territórios, dentre eles Chapada Diamantina, Sertão de São Francisco, dentre outros. A UESB, também, o campus de Vitória da Conquista, juntamente com a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com abrangência de diversos territórios. Então,
Eles estão realizando um cadastro de todas essas experiências para que possam, posteriormente, alcançar esses objetivos propostos. No âmbito institucional, né, dentro da UFSB, nós temos várias ações que são desenvolvidas, articuladas com os objetivos da educação ambiental. Então, tem projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos, tem diversos outros programas realizados pela Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social. E eu vou apresentar para vocês um programa de formação continuada, né, que é bem interessante, foi desenvolvido o ano passado, lá em Porto Seguro, e visou a formação de educadores ambientais. Dentre eles, várias pessoas poderiam se inscrever e teve duração de período de, se eu não me engano, 6 meses. Lá em Itabuna, né, a universidade ela fez uma parceria com outras instituições e contou com a elaboração do plano estratégico para a revitalização ambiental da bacia do Rio Cachoeira. Então, diversas pesquisas são desenvolvidas no Rio Cachoeira, visando o impacto, a preservação desse ecossistema. E outro projeto também interessante da universidade, em conjunto com o INEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e a Prefeitura de Cabralha, né? Eles desenvolveram esse programa de formação continuada e também de preservação do território das áreas de proteção ambiental, naquela região do sul da Bahia, onde temos diversos territórios indígenas, diversas áreas de proteção ambiental que estão em conflito com alguns empresários da região. Então, a parceria da universidade com a comunidade para o desenvolvimento dessas ações é muito válida e conta com a participação de estudantes, de professores, de pesquisadores e bem como da comunidade de uma forma geral. Bom, com esse vídeo a gente termina as nossas discussões dos marcos legais. Eu vou estar postando no Siga, toda essa documentação que pode servir e auxiliar para vocês no desenvolvimento de práticas futuramente dentro do ambiente educacional. Então é isso, abraço!